Fala pessoal, olha nós aqui de novo, né, nos situando nos nossos estudos. Já estou aqui com o gráfico do Ibovespa, né, para vocês observarem, estamos tendo uma sequência de altas, né, até bonitas por sinal, se vejamos a situação que se encontra, né, eu vou puxar aqui com a seta em vermelho, todas essas, não vou chamar esses candles, né, esses candles positivos, né, que vocês estão observando, né, dentro da situação. E nós estamos alcançando justamente patamares mais altos que nós estávamos engarrafados, né? A gente ficou preso aqui durante alguns dias, né, dentro aqui desse pequeno range, mas de acordo com o mercado, né, tem estável até então, estamos com essa alta. E se vocês observarem, né, visualmente, esse candle aqui, esse último candle, pessoal, nos mostra uma situação que está chegando em zonas, né, já de distância. Eu vou explicar para vocês. Aqui acima, junto com o pessoal lá do nosso grupo de estudo, eu demarquei essa região. Por que essa região? Se eu for puxar uma projeção que, se não me engano, foi essa aqui, deixa eu ver, certo? Ó, ali bate 100%, essa ferramenta é o Fibonacci. Então, essa ferramenta, que é o Fibonacci, nos mostra o quê? Que na projeção de 100% de todo esse movimento aqui anterior, fez essa correção, ele tende a fazer esse movimento acima, a partir de que? Deste rompimento. Beleza. E aqui, de acordo com os nossos alvos, 100% de toda essa alta, toda essa pernada, alguns linguajares do mercado, nós temos essa região aqui do Ibovespa de 156, né, mil pontos. Se a gente for analisar o critério de volume e de médias móveis, nós temos o quê? Ao nosso favor, né? Continuando toda essa alta. Nós temos um volume, né, acima dos anteriores. Inclusive, eu mandei isso lá para o nosso pessoal do grupo, né? Para ficar atento. E nós temos o quê? Algumas médias, para quem gosta, distanciamento de médias móveis. E aqui eu utilizo três para alguns termos de estudo, não para rompimento, não para cruzamento, nada disso. Mas, enfim, alguns distanciamentos, né? E nós temos também esse pequeno último movimento aqui, que inclusive está maior do que os anteriores, e para que a gente tenha um tempo e segue lá os nossos estudos, isso nos demonstra um alerta, certo? Então, possa ser que, hoje é o que? Dia 5 de novembro. Como isso aqui está no gráfico diário, vou até tirar isso aqui, voltar para esse aqui que eu gosto mais, que é o gráfico mais limpo, né? Possa ser que, vamos supor que daqui a mais 2 dias, se continuar esse movimento, inclusive hoje é quarta-feira, né? Teve uma saída, eu vou colocar aqui um candle verde, teve a saída ali, né, do cupom. Então vamos supor que daqui a mais 2 dias o mercado faça este movimento e alcance essa região, né? O que é que isso pode acontecer? Só dizer que pode. Então, dentro dos nossos critérios de características, né, e de estudo, esses movimentos, quando chegam em determinadas regiões, ou de resistência, ou regiões precificadas, o mercado tende a corrigir. E nesse tende a corrigir, ele faz o que? Seu movimento inverso, ou seja, pressão vendedora. Beleza? Então, nesse momento, quem comprou lá embaixo, comprou. Então, no meio do caminho não se faz nada. A gente aguarda chegar em nossas regiões de preço, e a gente faz alguma coisa. Se você é daqueles que me segue, né, e não fazer nenhum tipo de marketing, mas a questão da nossa análise de fundamentos, que é o quê? Montagem de carteira, montagem de patrimônio, montagem de posição para longo prazo. E nesse caso, quando a gente compra barato, a gente vende caro e a gente busca remunerar a nossa carteira. E uma das formas que a gente tem feito é via opções. E dentro desse via opções, eu falei para o pessoal, né, que eu tenho três ações aqui que eu estou pretendendo fazer venda de call. Não fiz até agora justamente por conta disso. Mais uma vez informando para vocês. Inclusive, eu estava fazendo um estudo aqui, né, do site do IBGE, algumas análises. Nós estamos com uma inflação, né, um pouco aqui, não é nessa ferramenta aqui, não. Essa aqui. Um pouco acima, né, para não dizer muito acima, com a desvalorização da nossa economia, que é o quê? Essa questão da inflação. Né? Vocês observam que nos últimos meses nós temos o quê?
5,17, né? Uma meta ali no caso, uma inflação. E dentro do ano aqui, né, nós temos 3,64. Ou seja, de acordo com a Selic, que foi demarcada hoje aqui, né? O cupom mantém taxa de juros em 15% ao ano. Oh, que maravilha, show de bola, né? Para uns. Porque isso influencia muito no mercado. Então, se manteve essa taxa de juros de 15% ao ano, beleza? Isso potencializa o quê? Varejo, né? Alguns pontos ali e bancos a subir. Só que a gente entende que a nossa economia está um pouco, vamos dizer, terrivelmente defasada em vários setores. Eu vou entrar nesse critério. Mas, contudo, entretanto, todavia, fiquem atentos, porque cenário de alta como esse, taxa de juros nessa proporção, mercado nos informando todo esse movimento aqui de alta sem nenhuma correção, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, praticamente aqui mais de 15 dias nessa alta sem fazer nenhum tipo de correção. E para quem já acompanha, já entende que o mercado, não sou eu, mas o mercado, ele tende a fazer essas correções, seus movimentos. Eu vou bater sempre nessa tecla. Ou seja, se ele faz um movimento de alta, ele precisa fazer um movimento de correção. É um respiro, certo? Fez esse respiro, ele pode voltar, fazer esse movimento de alta, e o mesmo processo, ele se move em ondas, certo, pessoal? O mercado se move em ondas. É claro que nem sempre vai ser nessa lindeza aqui, né? Não existe essa palavra, essa lindeza, essa perfeição aqui, né? Em escadas, em ondas e tal. Ele pode sutilmente fazer esse movimento aqui, sobe, desce, vai, fica aqui lateral, aí desce, sobe, fica lateral de novo, vai lá, rompe novamente, e fazendo sempre os seus preços, certo? Mas voltando para cá, nós temos o quê? O cupom manteve a taxa de juros em 15% ao ano, certo? Só que nós temos outro ponto aqui, que é isso que eu quero bater na tecla com vocês para expandir mais a mente. Essa pequena informação aqui, ó. A expectativa de inflação para 2025, certo? E 2026. Diz o quê? 4,5%. Vou pegar esse valor até mais alto, 4,5%. Nós estamos em novembro. E de acordo com o IBGE, em setembro teve 0,48, né? O valor ali estipulado para ficar sempre dentro do ano uma meta de inflação para não ser ultrapassada e o nosso dinheiro ser cada vez mais desvalorizado. Compreendendo isso aqui, nós temos aqui que no ano já está em 3,64. Se aqui diz que é 4,5, eu até peguei o valor mais alto, 4,5, né? Vamos bater uma conta aqui. E nós estamos em novembro, ou seja, 3,64 menos 4,5. Né? Isso é o que? 0,86. Ou seja, nós só podemos agora, né, em novembro ou dezembro, estipular aqui, eu vou até pegar aqui o 0,86, né, que vocês viram, ou seja, para novembro e dezembro, nós temos que ter aqui 0,43, né, de variação mensal para sair, ou seja, agora em novembro 0,43 e em dezembro 0,43 para, em partes, ficar dentro da meta, certo? E o que é que isso nos diz? Nos diz que o nosso dinheiro cada vez mais, né, vale menos. Até meio complexa a frase, mas é se vocês compreenderam. Mas voltando para cá, até para esse vídeo não ficar muito longo, como de costume, sempre encurtar, vamos para as nossas ações que eu estou pretendendo fazer venda de call. Como assim venda de call? Vamos para a primeira delas, que é Banco do Bradesco. E aqui vocês estão observando que tem risco, para quem me acompanha, isso aqui são estudos, né? Eu vou aqui, analiso o ponto de compra, analiso o ponto de venda, não é recomendação, não é call, justamente por não ser analista, mas isso aqui é tudo base de estudos. Cada um sabe de sua responsabilidade e sabe o que fazer, certo? Mas, como a gente pretende efetuar venda de call, é claro que seu preço, já que eu vou até explicar dessa forma aqui, seu preço precisa estar, né, abaixo dessa região do 18,79 para você efetuar uma venda de call se você não quer entregar o ativo, quer continuar recebendo dividendo todos os meses e quer continuar com o ativo em carteira. Então, suponhamos que você efetuou uma compra, né, de banco Bradesco, eu vou até ser um pouco mais categórico aqui, mas razoável dentro dessa região, certo? Dos 15,74.
Você comprou nessa região, então seu preço médio é esse aqui, 15,74. Você está vendo que Banco, né, Bradesco, está também fazendo novas altas e alcançando regiões acima. E dentro da nossa base de estudos, o que é que eu vejo aqui? Eu pretendo fazer uma venda de call se Bradesco alcançar essas regiões e como ele vai alcançar essas regiões. Se por acaso ele continuar com esses volumes que já falei para vocês, fortes, né, de compra, e chegar aqui e houver uma falha, houver uma força vendedora, né, jogou aqui, fez uma força vendedora contrária, beleza, eu já vou procurar efetuar uma venda de call. Só que eu vou fazer isso a partir do momento que ele tocar nesse preço. E dentro aqui dos nossos estudos, eu tenho esse preço aqui, né, dos 20,62. Essa é a minha análise, né, de Banco Bradesco. As demais, pessoal, vai ser a mesma situação, a mesma situação. O critério de base não muda. Cadê a outra? Acho que é ISA. Tá bem aqui no final, se não me engano. ISA aqui, ó. ISA 4, certo? Então, o que é que eu vejo? Meu preço também está abaixo dessa região. Ou seja, se hoje esse ativo está aqui custando 26,16, eu vou efetuar uma venda de call, né, acreditando na queda, na baixa do ativo, na correção do ativo, quando ele tocar nessa região aqui dos 29 e 26. Mais uma vez, não é recomendação, né? Apenas estudo. Só que, contudo, entretanto, vocês percebem que aqui existem alguns pontos de referência. Como assim ponto de referência? Ponto de liquidez. Eu vou até diminuir o zoom, né, para vocês observarem, melhor ficar assim. O que é que acontece? Percebo que aqui existe muita compra e venda, compra e venda, compra e venda, compra e venda. Então, talvez ele não suba de uma vez só até os 29, 26, mas a depender de como ele reaja dentro dessa região aqui, eu posso sim tomar o risco de efetuar uma venda de call. Sendo que, nesse momento, o que é que nós temos aqui? Nós temos que, chegando nessa região, vocês percebem que o ativo em questão, né, dentro desta alta, ele já começa a falhar. Tá vendo esse pequeno pavio, essa pequena sombra aqui? Isso demonstra força vendedora, ou seja, ele vem seguindo de uma alta, né, região de pessoas que estão comprando, 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 mas chega em determinado preço, as pessoas agridem na venda. E aqui, nesse ponto, existe o que eu acabei de explicar para vocês, né? Acúmulo de compra e venda, regiões em que o mercado tende a fazer essas correções. E se ele está vindo de baixo, se ele está vindo de baixo, existem pessoas comprando. Mas quando alcança essas regiões aqui acima, existem pessoas vendendo para impulsionar o preço e fazer uma correção. Beleza? O outro ativo, que eu não estou me recordando neste momento, mas acho que era Itaúsa, né? Não sei nem se eu passei para Itaúsa. E é um banco também, certo? Ou seja, Bradesco, Itaúsa, né? Eu pretendo assumir esse risco nas vendas de call. E essa elétrica aqui, que é a ISA, certo? O racional para Itaúsa vai ser a mesma coisa. Perceba que Itaúsa está chegando em regiões de resistência, regiões vendedoras. Não é porque tem esse risco, não é porque foi o que fiz, não é porque nada disso. É porque, com o passar do tempo, a gente vai observando quais são as regiões de compra e quais são as regiões de venda. Opa, desculpa, deu um probleminha aqui. Então, o que acontece? Eu sempre vou procurar, nesse caso, já que é venda de call, efetuar venda em pontos de resistência, onde o mercado tende a fazer as suas correções. Eu jamais vou pegar e vou fazer uma venda no meio do caminho. Por exemplo, Itaúsa está aqui em 18, 11,80. Ah, vou vender aqui na região dos 12, por exemplo, abaixo, e tentar a sorte de que. Não. Eu sempre vou me basear na questão dos riscos e nas possibilidades de ganho. Então, tudo é questão de paciência. Aguarda o momento certo e você efetua ou uma compra ou uma venda. Beleza? Se ficou alguma dúvida, mande para cá, que a gente estuda junto e a gente vai estar sempre acompanhando. Beleza? Um abraço e tchau, tchau.